Minha gente querida, amiga, vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Por enquanto, não tente entender o amor, procure senti-lo. Sentimento a gente não tem que entender, tem que sentir mesmo. Nada racional, nada intelectual, é emocional. Ame. Esse é o ponto importante. Então vamos para o Livro dos Espíritos. Falando ainda sobre sono e sonhos. E Kardec pergunta: qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que não têm nexo nenhum com o que nos preocupa? De fato, ouve-se até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Quase sempre é um eco fraco do que um espírito que quer se comunicar com vocês está dizendo. Muito bem, é isso mesmo, é por aí. Às vezes a gente sente na nossa cabeça, né, na nossa mente, como se tivesse alguém falando com a gente, é tipo uma intuição. E é alguém só querendo falar com a gente. Um espírito amigo, normalmente. Quando a gente está bem sintonizado, né? Tem gente que vive mal sintonizada. Aí não pode ser coisa boa também. Vamos então para o livro A Gênese. E a gente hoje entra num outro item. Estado primitivo do globo. Que a editora coloca uma nota aqui que corresponde ao início da Era Pré-Cambriana. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios certos de que o estado da Terra na sua origem deve ter sido o de fluidez ou de flacidez, estado esse oriundo por se achar a matéria ou liquefeita pela ação do fogo ou diluída pela da água. Costuma-se dizer proverbialmente: onde há fumaça há fogo. Essa sentença é rigorosamente verdadeira. Constitui uma aplicação do princípio não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer: não há fogo sem foco. Ora, pelos fatos que se passam sob as nossas vistas, não é apenas fumaça o que se produz na Terra, mas fogo bastante real que há de ter um foco. Se esse fogo vem do interior do planeta e não do alto, o foco tem que estar no interior, e como o fogo é permanente, o foco também tem de ser. O calor, cujo aumento é progressivo à medida que se penetra no interior da Terra e que a certa profundidade chega a uma temperatura altíssima, as fontes térmicas, tanto mais quente quanto mais profunda, está a sua nascente. Os fogos, as massas de matéria fundida, esbraseada, que os vulcões vomitam como por vastos respiradouros ou pelas fendas que alguns tremores de terra abrem, não deixam dúvida sobre a existência desse fogo interior. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade, de onde se segue que a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus a 3.000 metros de 100 graus, temperatura da água a ferver. A 30.000 metros, ou seja, 7 ou 8 léguas de 1.000 graus, a 25 léguas de mais de 3.300 graus,
temperatura que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí ao centro ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas, ou 2.800 léguas em diâmetro, espaço que seria ocupado por matérias fundidas. Conquanto não haja aí mais do que uma conjectura julgando da causa pelo efeito, ela tem todas as características da probabilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de espessura de 25 léguas no máximo, o que é apenas a 100ª-vigésima parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Aliás, é muito variável a espessura da crosta terrestre, pois há zonas, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pouco considerável. A temperatura elevada das águas termais constitui igualmente indício de proximidade do foco central. E aqui a editora coloca uma nota. Estima-se que a espessura da crosta seja de 6 quilômetros no leito dos oceanos e 40 quilômetros na crosta continental. Eu não sei fazer essa relação de quilômetro com légua, então não dá para dizer se está exato ou não. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Aqui a editora coloca uma nota dizendo que Kardec se referia apenas à Terra, propriamente dita, sem levar em conta os aerólitos e a poeira cósmica que vem se juntando à superfície da Terra. Então vamos continuar. Apenas sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, se achavam em estado muito diferente. Sofreram unicamente uma transformação. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, enormemente dilatado, de certo se estendia a uma distância imensa. Toda a água, forçosamente transformada em vapor, se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, se achavam em estado de gás. O da atmosfera nada tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, seria apenas iluminado pelos revérberos sinistros da fornalha, que lhe estava sob os pés, e da atmosfera esbraseada. Ele nem sequer suspeitaria da existência do Sol. Enfim, ele faz aqui uma descrição de como era a Terra no período de formação ainda da crosta terrestre. Então, vamos terminar as nossas leituras com a Trovinha de Américo Falcão, do livro Orvalho de Luz, Palavras. Foi psicografada por Chico Xavier. Salvadora bagatela, a fala que nos bendiga. Alma, semeia e semeia a frase amorosa e amiga.